agradecer a Deus pela vida da nossa irmã, da Colisa Sol. Não, Sol não é o nome dela. Solange, né? Glória a Jesus, que esteve aqui terça-feira passada para ministrar os irmãos, né? Também agradecer os irmãos que vieram. Não só ela que veio para ministrar, mas os irmãos que vieram, né? Deus abençoe, irmão. Glória a Jesus. Eu esqueci, mas na hora que eu estava aí, o Senhor pediu para a igreja lá pela dor do pastor Israel. Não sei. Pediu para orar agora? Para nós orarmos. Então vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Vem orar. Pode orar, eu oro daqui. Então vamos orar. Vamos levantar um clamor pela vida do pastor Israel nessa hora, né? Onde quer que ele esteja. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos, Senhor, a vida do teu servo, nosso irmão pastor Israel, Senhor. Onde quer que ele estiver nesse momento, Pai, estende, Senhor, as mãos, destrói, Senhor, toda a fortaleza, todo ataque maligno do diabo, toda operação satânica e diabólica, todo engano, toda malignidade das trevas, Senhor, nós oramos agora, lançamos por terra, Senhor, porque no teu sangue é o poder. Pai, libera sobre eles, Senhor, uma cobertura espiritual, a qual nós temos agora, Senhor. E o Senhor pode sobrecair na vida deles, Senhor, com todo o poder e graça. Guarda, Senhor, protege, Senhor, em nome de Jesus, para que haja testemunho deste momento, Senhor, desta hora poderosa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Pregamos em nome de Jesus. Glória a Jesus. Nós vamos continuar hoje, né? Continuando o nosso estudo em conhecer sobre maternidade. Ainda há muito para a gente conhecer, né, irmãos? Nós ainda temos que conhecer muita coisa. Nós já formamos 5 grupos de pessoas, 5 salas de aula, né? E sempre a mesma matéria. Deus abençoe, pastor. Sempre a mesma matéria, mas sempre algo diferente, né? E a gratidão de tudo isso, irmãos, é que quando você encontra as pessoas dizem, olha, eu aprendi muito. Para mim foi muito importante. Para mim foi de grande valia, né? Hoje nós encontramos pastores, encontramos bispos, e às vezes dizem, olha, eu estudei com o apóstolo, estudei com a bispa, eu passei por lá pela igreja, fui abençoado lá. Então, esse é o segredo, irmãos, de quem estuda. Não é só você estudar, mas você também passar para outros aquilo que você aprendeu. Não guarde somente para você, né? Glória a Jesus. Bom, então vamos lá. Abra sua Bíblia. Vamos ver aqui. Primeiro livro de Reis, capítulo 19. E o versículo 19. Glória a Deus. 19 de primeiro de Reis. Quem encontrar primeiro, capítulo 19, versículo 19. Vamos inverter. Vamos lá para o 2 Reis. Vamos inverter. Eu já tinha encontrado o versículo aqui. 2 livro de Reis, capítulo 2. Isso, 2 livro de Reis, capítulo 2. Versículo 3 ao 5. 2 livro de Reis, capítulo 2. Do versículo 3 ao 5. Esse é um curso de fundamentos, né? Aprender os fundamentos que nós vamos vivendo. Porque não adianta você estar no ministério e não conhecer o que é que você faz, né? Saber o que é que você está fazendo. Então, não basta vir ao culto e dizer, eu faço parte da igreja tal. Mas aí vão te perguntar, o que é essa igreja? O que faz essa igreja? Porque você não sabe.
Então não adianta nada só fazer parte, não é viável. Vamos encontrar no segundo livro de Reis, capítulo 2, versículo 3 ao 5. Diz assim: então os filhos dos profetas que estavam em Betel saíram ao encontro de Eliseu. Eles disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também eu sei. Também eu bem sei. Calai-vos. Versículo 4. E Elias lhe disse: Eliseu, fica-te aqui, porque o Senhor me enviou a Jericó. Porém, ele disse: vive o Senhor, e vive a tua alma, que não te deixarei. E assim foram a Jericó. Versículo 5. Então os filhos dos profetas que estavam em Jericó se chegaram a Eliseu e lhe disseram: sabes que o Senhor hoje tomará o teu Senhor por sobre a tua cabeça? E ele disse: também o sei. Também eu bem o sei. Calai-vos. Amém. Irmãos, é importante você saber que quando nós falamos de paternidade, tira um pouco do grave. Não, do meu grave. É o de baixo. Esse. Vamos ver. Só mais. Contrário. 1, 2, só. Aí. Bom. Obrigado. Porque senão fica estourando. Então nós precisamos entender uma coisa. Quando nós falamos de um ministério apostólico, não se fala de um simples pastor. Você tem um pastor, você tem um profeta, você tem um líder, você tem um diácono, você tem um bispo, você tem um apóstolo. Não. Isso não é tudo. Não basta você ter alguém que te lidera. Você precisa ter uma paternidade. Ou seja, você precisa ter alguém que seja um pai na fé. Seu ou sua. Né? No caso das irmãs, sua. Você precisa ter um pai na fé. O que é um pai na fé? Já dissemos aqui no começo do curso. O pai biológico, você não tem oportunidade de escolher, né? Porque os seus pais casam e você nasce. Então não dá para escolher. Mas o seu pai, na fé, você pode escolher. Você pode escolher o seu pai na fé. Por isso que você escolhe uma igreja. Quando você se adapta a uma igreja, então você está escolhendo alguém que você está tomando o modelo daquela pessoa. E essa pessoa é quem vai cuidar de você. Vai cuidar se alimentando com palavras, né? A paternidade pela fé, irmãos. O primeiro passo é dar palavras de fé. Não importa o que você está passando, mas quem está te cobrindo precisa se cobrir primeiramente com fé, porque a palavra de Deus que é transmitida é que gera fé em você e que te faz crescer. Não faz você mudar, faz você ser transformado. Segunda-feira eu falei sobre isso. Tem pessoas que entram na igreja e sofrem uma mudança, não sofrem uma transformação. Mudança é de fora para dentro, né? Hoje você vem de um jeito e a gente diz para você: olha, amanhã você precisa mudar. Então amanhã você vem no naipe que nós pedimos. Então a mudança é de fora para dentro. Transformação é de dentro para fora. A palavra de Deus é inserida no teu coração e essa palavra começa a falar com você. E você começa a tomar uma forma. Quando você é transformado no seu interior, não é força de vontade, não é capacidade da pessoa, não. A palavra de Deus, ela precisa, por isso que a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz assim, que essa palavra ela é mais cortante, mais penetrante do que espada alguma de 2 gumes.
que vai até a divisão da alma e do espírito, das juntas e das medulas, e é apta para discernir os pensamentos do coração. Ou seja, aquilo que você vem pensando para a igreja, quando alguém vem aqui à frente, não precisa de ser a palavra oficial da noite. Qualquer um que vier aqui à frente, Deus pode usar a boca de alguém, se quer falar com você. Vai falar em cima daquilo que você necessita, ainda que seja 2 minutos, 1 minuto, 5 minutos ou meia hora, vai falar exatamente naquilo que você precisa. Por isso que a Bíblia diz que essa palavra ela é mais cortante. Então, quando você vem para um ambiente chamado igreja, você vem para receber fé. Hebreus 11 diz que a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E quando você ouve a palavra de Deus, isso começa a entrar no seu coração e começa a transformar primeiro o seu coração. Não transforma a sua roupa, não transforma o seu penteado, não transforma a sua unha, não transforma o seu rosto, não. A palavra de Deus, quando ela entra no teu coração, o primeiro passo é que você começa a ter sensibilidade. Você começa a se tornar sensível. Você começa primeiro a chorar. A sensibilidade leva ao choro e o choro te leva ao quebrantamento. Quando você chora e quando você é quebrantado, então a obra começa a ser feita no seu interior. Aleluia. Ninguém está vendo. As pessoas não estão vendo. Mas começa a dizer assim: ah, mas aquela pessoa está chorando sempre. Eu falo com a pessoa, ela chora. Canto um hino, ela chora. Porque isso vem de dentro para fora. Não é visível, é invisível. Isso chama-se quebrantamento. A pessoa vai se quebrando. Sabe aquele corinho que às vezes vocês cantam? Eu quero ser um vaso novo, quebra a minha vida e me faça de novo. É exatamente isso que acontece. Quando você começa a receber a palavra entra no teu coração, começa a tocar no teu coração e começa a transformar a tua vida. Por que a vida no coração? Porque no coração é o centro da nossa alma, né? Então a vida que está dentro do nosso coração começa a ser transformada. Automaticamente o nosso espírito passa a ser quebrantado. Quebrantou o nosso espírito, as nossas vontades já perdem as atividades. Já não são mais. Você não vai ficar sem vontade, irmãos. A vontade vai sempre permanecer em você. A vontade de fazer uma coisa errada, a vontade de caminhar para o lugar errado, a vontade de pegar alguma coisa errada e vir, os erros sempre vai estar em você. Sempre. Não vai parar. Porém, qual é a diferença? É que quando o mal bater na sua porta, pela tua transformação, haverá uma resistência que você vai conseguir vencer o mal. Você vence o mal. Então, quando se fala de paternidade, se fala exatamente a situação de Elias, né, que nós estamos tratando aqui, de Elias e Eliseu. Então, por isso que quando Elias disse assim, no versículo, quando Elias disse assim: fica-te aqui, porque eu vou para Jericó, capítulo 1, no versículo 1. Ou seja, o Eliseu, que era um camponês, lembra que Eliseu, não sei se a senhora falou isso semana passada. Não deu tempo. Eliseu ele trabalhava no campo, ele trabalhava arando a terra. Então Elias veio, jogou o manto sobre ele, algumas traduções dizem a capa de Elias foi jogada sobre Eliseu, e Eliseu entendeu que houve um chamado. E quando houve aquele chamado, Eliseu entendeu que ele precisava agora aprender com alguém. Quando você é chamado, é necessário que você tenha um dia de aprendizado. É necessário que você um dia se assente e comece a aprender. É necessário que você senta um dia, para de cantar, para de orar e comece a aprender. Porque Jesus fazia isso. Como Jesus não tinha muito tempo, então todo finalzinho de culto, meio de culto, ele parava e ministrava os discípulos. Ele gastava tempo com os discípulos. Porque Jesus precisava formar o caráter dos discípulos.
Porque ele deixou a ordem. Façam discípulos agora. Porque os discípulos já tinham se tornado apóstolos. Então quando você se forma um formador de opinião. Ou seja, você vai formar outras pessoas. Quando você se torna capaz, o que está dentro de você, irmãos, é tão poderoso que você não quer ficar só para você. Você quer ensinar para alguém. Por isso que eu estou falando para vocês. Nós, eu e a bispa, já formamos 5 turmas. A mesma coisa. Fica até enjoativo, parece, né? O estudo é o mesmo. Nunca muda. O estudo é o mesmo. Mas quando a gente forma uma turma, você está disposto a pegar outra turma. Por quê? Porque você viu que aquela turma deu resultado. Então você tem uma outra turma para você também dar resultado. Então quando Elias disse, Eliseu, fica-te aqui, porque eu vou para Jericó, Eliseu disse, não, eu também vou a Jericó. Ou seja, Eliseu já tinha recebido uma certa formação, porque ele estava indo agora contra a resistência. Porque Jericó, irmãos, Jericó era um lugar que matava profetas. Era um lugar que destruía o caráter de Deus. As pessoas iam para a escola de profeta, eram formados. Quando iam para Jericó, eram desformados ou desmontados. A palavra correta seria essa: desmontado. Desmontado o quê? O que foi formado. Então você precisa entender que na igreja também o funcionamento é o mesmo. Você vai receber uma palavra, você vai receber uma orientação. Ao sair daqui você vai encontrar muito Jericó. Muita Jericó você vai encontrar por aí. Dizendo para você, na minha opinião, não. Na obra de Deus não vale a minha opinião. Vale o que está escrito. Eu ando quando você cria um reinado, para você entender melhor, quando você cria um reinado, você cria leis. Porque tem um rei, né? O rei vem e cria leis. E quando ele cria leis, aquele reinado é governado segundo a lei que foi criada. Tá certo? Então quando o reino de Deus vem até você, você agora pessoalmente é um reino de Deus. Você sozinho é um reino de Deus. E esse reino de Deus agora começa a ter leis. Quem é que vai ditar as leis? O próprio Espírito Santo, que já está no teu coração. Teu caráter foi formado. Por isso você agora chora. Você sente uma virtude de Deus e chora. E aí, quando você chora, o Espírito de Deus fala no teu coração: faça isso. Porque você tem um reinado dentro de você. E esse reinado dentro de você tem um rei que te governa. Ele disse: faça isso. Ah, irmão, estou sentindo de fazer isso. Por que a pastora Zenato disse assim: vamos orar pelo pastor Israel? Não foi ela que quis orar. É a conexão do Espírito Santo que está nela, conectado com o pastor Israel. Houve a necessidade de levantar um clamor. Não se sabe para quê, mas nós vamos saber depois. Para o futuro saberemos. Saberemos o porquê da oração. Não são a pessoa que quer: não estou sentindo. Não, você não está sentindo nada. Você foi revelado por Deus para fazer tal coisa. Então você precisa fazer. E Eliseu começou a perceber isso. Quando Elias disse: fica-te aqui que eu vou para Jericó, ele disse: não, viva o Senhor e viva a tua alma, que eu não te deixarei. Vou contigo para Jericó. Elias disse: olha, Eliseu já está capaz de vencer os deuses falsos, vencer os falsos profetas, vencer as falsas doutrinas. Irmão, você está pronto para vencer o que é falso e ficar com o que é verdadeiro? Você precisa se preparar para isso. Porque se você começar a ir de igreja em igreja, você vai encontrar muitas palavras que são da Bíblia, porém com fundamentos falsos. Quem trabalha com obras sabe muito bem que se você não fizer um bom fundamento na sua casa, você vai construir a primeira parte, e se você for construir a segunda parte, você vai ter que, o segundo andar, você vai ter que fazer um reforço nas estruturas da casa, porque ela não está resistente para receber o segundo nível da casa. Então, nós aqui agora estamos indo no primeiro nível, porque essa igreja é uma igreja que não tinha esse conhecimento.
Até porque a visão não era essa. Né? A visão não era essa. Por isso não tinha o conhecimento. Então você não pode entrar numa visão sem saber o conhecimento, sem ter o conhecimento. Senão você vai entrar de gaiato e não vai saber o que está fazendo. Vai ficar atirando no escuro, não vai acertar nada. E você precisa acertar. Até porque você precisa formar discípulos. Bom, vamos lá. Quando Elias disse para Eliseu, fica-te aqui que eu vou a Jericó, ele estava vendo o quê? A qualidade de liderança de Eliseu. Eliseu disse, não, se você vai, eu também vou. Vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Porque em Jericó tinha uma escola de profetas. Em Jericó, em Betel e no Jordão tinha escola de profetas. Até porque quando Eliseu estava com os filhos dos profetas, a Bíblia diz que eles desceram, um dos filhos dos profetas disseram assim, vamos ao Jordão, para quê? Vamos cortar algumas madeiras, algumas árvores, para aumentar, né, o lugar onde nós estamos, que é pequeno. Então tinha lá a escola de profeta, tinha escola de profeta no Jordão, escola de profeta em Jericó, escola de profeta em Betel. A escola de profeta em Betel era fácil, porque era o centro onde havia grandes profetas, onde havia grandes líderes, onde havia pessoas já capacitadas. Mas escola de profeta em Jericó, irmãos, era um lugar de morte. Jericó era um lugar que matava profeta, matava sonhos de profeta, matava projetos de profeta. E nós precisamos entender que quando você entra numa igreja, quando você faz parte de uma comunidade, de um povo, existem sempre aqueles que vêm contra. Existem sempre aqueles que se levantam para matar a tua fé. Aí você vai dizer, mas quem? Os de dentro da igreja. Por quê? A Bíblia diz assim, aonde estão os teus inimigos? Aqui dentro. Diz, o inimigo do homem são os de dentro da sua própria casa. Quando diz a própria casa, tanto casa natural, né, onde você mora com sua família, quanto a casa da igreja, que é onde você tem a sua família na fé. Tá certo? Esses aí são as armas mais poderosas do diabo para paralisar alguém. Porque alguém não vem mais para a igreja. A Bispo Arnett olhou feio para mim. Sempre olhou feio. Não, mas a pastora Zenaide não quis me ajudar. Sempre ela não quis ajudar. Mas uma única vez foi o suficiente. Por quê? Aonde o homem encontra o inimigo? Dentro da sua própria casa. Lembra na casa de Adão e Eva? Quando Adão pecou, quem ele falou que era o inimigo dele? Eva. Ele já falou para Deus, olha Deus, se não fosse essa mulher que você tivesse me dado, eu não teria pecado. Ou seja, Deus foi o culpado de preparar uma esposa para Adão? Não. Mas ele tinha que arrumar uma desculpa. Quem era? Eva. Porque Adão não tinha uma formação a qual Deus estava esperando. No capítulo 2, no versículo 2 e 4, diz assim, e a constância de Eliseu tornou evidentemente, assim como também no versículo 9, né, no 2, no 4 e no 9, ele sempre repetiu, vive o Senhor e vive a tua alma, que eu não te deixarei. Tá? E aí depois ele continua dizendo, olha, 50 homens pararam certa distância do Jordão. Aí sim, agora vamos lá para o versículo 19, capítulo 19, versículo 19 de 1 Reis. Capítulo 19 e o versículo 19 do primeiro livro de Reis. Alguém lê para nós, por favor? 19 e 19 de primeiro livro de Reis. Partiu, pois, Elias dali e achou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele e lançou a sua capa sobre ele. Elias, quando encontrou Eliseu, observe, irmãos, esse encontro é fantástico, né?
Quando Elias encontrou Eliseu, estavam trabalhando, arando a terra, 12 homens. Esses 12 homens, eles tinham, cada homem desse tinha um carro de boi com 2 bois, tá certo? O carro era um com 2 bois. Eliseu estava com qual carro? Qual era o número do carro do Eliseu? 12º, tá certo? Era o número 12. O carro de Eliseu era o número 12. Lembra que o último dia que eu falei com vocês aqui, eu falei assim que a Bíblia trabalha muito, Deus trabalha muito com números, né? Por que o carro de Eliseu era o 12º? Porque Deus trabalha com 12 também. Olha, são 12 apóstolos, 12 colunas que sustentam, 12 portas no céu. E aí vai, tem vários 12. E Eliseu estava com o 12º carro, era o carro de número 12 também. Não foi por acaso que Eliseu estava com esse carro. Era o propósito de Deus. A chamada de Deus, há uma seleção para a chamada. O Senhor não chama e escolhe qualquer uma pessoa, não. Ele chama com propósito. Então, quando muitos são chamados, poucos escolhidos, porque os poucos escolhidos não têm propósito, só foram chamados. Mas aqueles que foram chamados e escolhidos, esses foram chamados com propósito. E sempre Deus coloca uma confirmação a quem Ele chama. A pessoa não pode dizer assim, eu estou sentindo de ser pastor. Pode até ser que sim, pode ser que seja verdade. Mas se está sentindo, vai vir uma confirmação. Alguém vai aparecer e vai dizer assim, olha, quando eu olho para você, eu vejo em você um pastor ou uma pastora. Isso é uma confirmação. Vai vir outro e vai dizer a mesma coisa. E alguém vai orar para você, olha, eu sonhei que você era um pastor. Isso chama-se confirmação. Talvez a pessoa nem quer, talvez a pessoa nem gosta, talvez a pessoa não é muito chegada nisso, mas Deus já determinou. E se você está dentro do reino de Deus, irmãos, não tem escolha. Essa história do livre-arbítrio dentro do reino de Deus não funciona muito bem, né? A Bíblia diz que o homem é dotado de livre-arbítrio. Nem sempre. Quando Deus chama e determina, não tem livre-arbítrio. Não existe isso. Ele diz, eu te escolhi e eu chamei, te dei para o profeta. Ponto. Não quero. Não existe. A palavra não contém no dicionário de Deus. Não existe isso aí. Então veja bem, voltando lá nos 50 homens, que são os 50 profetas, né? Eu falei dos 50 profetas e nós fomos para 1 Reis 19. Voltando lá, porque a gente está falando da chamada de Eliseu, e a gente volta lá para os 50. Quando Elias e Eliseu caminhavam juntos, eles atravessaram o Jordão, né? Lógico, todo mundo sabe da passagem bíblica que Elias feriu as águas do Jordão, atravessaram em terra seca, e quando foram para o outro lado, o Jordão fechou novamente, e eles começaram a caminhar junto. E do outro lado do Jordão, haviam 2 grupos de 50 homens, ou de 50 profetas, ou de 50 filhos dos profetas, ou seja, seguidores dos profetas. Já não eram os profetas que Elias haviam formado e que eles já tinham formado grupos de 50. Então, eles estavam andando atrás daqueles que era o líder deles. E a Bíblia diz que quando Elias foi tomado, para Eliseu ficou só a capa de Elias, que está lá no capítulo. Nós vamos lá para Êxodo. Antes de comentar aqui, vamos lá para Êxodo, capítulo 17, o versículo 9. Êxodo, capítulo 17, o versículo 9. Nós falamos sobre o manto de Elias, e agora o que diz aí?
Alguém pode ler para nós? Por isso disse Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai, peleja contra Amaleque. Amanhã eu estarei sobre o cume do outeiro, e a vara de Deus estará na minha mão. Essa passagem aí fala sobre a guerra dos hebreus contra os amalequitas. E a Bíblia diz que Moisés ficou lá no cume do monte, lá no topo do monte, e ficou com o cajado erguido. Então, enquanto ele estava com o cajado erguido, a Bíblia diz que Israel, né, os hebreus, venciam a guerra. Mas o braço de Moisés cansou, né? Baixou. Então veio Ur e Arão para sustentar o braço de Moisés. Mas como Moisés era alto, com certeza, sentaram Moisés numa pedra e eles ficaram em pé, segurando o braço de Moisés para cima, para que Josué vencesse a guerra. O fator, veja bem que 1 Reis 19 fala do manto de Elias. E Êxodo capítulo 17, versículo 9, fala do cajado de Moisés. Ambos instrumentos representam a cobertura. O manto de Elias cobriu a vida de Eliseu e o elevou a um novo plano, a um novo nível de vida. Ele deixou de ser tratador de terra e foi formar profetas. O cajado de Moisés Josué, irmãos, era um guerreiro que estava crescendo, sendo ministrado por Moisés, aprendendo com Moisés. Faltava o quê? Faltava ele ter a cobertura de Moisés. E essa cobertura estava no cajado. Lembra que Deus disse para Moisés: Moisés, o que você tem na mão? Ele disse: um cajado. Ele disse: então, o que ele disse sobre o mar? O que Moisés tinha que fazer sobre o mar com o cajado? Não. Não é tocar. Toda a gente fala, toca o cajado na água. Tem muita gente cantando, toca o cajado no mar. Mas não está escrito isso. Está escrito que tem na mão o cajado. Ele disse: então ergue o cajado. E Moisés, quando ergueu o cajado, o mar se abriu. A gente vamos ver lá o versículo. Alguns estudiosos dizem que ali foi o sopro das narinas de Deus, né? Que Deus soprou o mar e o mar abriu e eles passaram em terra seca. Moisés não tocou o cajado na água, mas está escrito isso. Moisés levantou o cajado. Tá certo? Procura aí, irmão Solange, nessa lupa que tem aí embaixo. Dá uma procurada aí, nós encontramos esse versículo. Passa lá. Coloca o mar vermelho, ou o mar se abriu, alguma coisa assim, referência, você não vai encontrar o versículo. Porque eu não sei onde é que está escrito. É muita coisa para se guardar. Então, enquanto ela procura lá, ela vai achar e a gente vamos ver. Então veja bem, irmãos, o manto de Elias era a cobertura de Eliseu. O cajado de Moisés era a cobertura de Josué, para que os hebreus vencessem a guerra. Então o cajado que estava na mão, o cajado na mão representa a autoridade. Aquele que faz, ou aquele que exerce a cobertura, aquele que exerce a cobertura de alguém, ele precisa ter um manto, né? O manto de oração, o manto de intercessão, mas precisa exercer também a autoridade. E essa autoridade é dada a ele, a pessoa, com um cajado. O que representa o cajado, irmãos? No cajado, para quem não sabe, no cajado era onde tinha o registro. É por isso que cada família tinha o seu cajado, porque no cajado é onde tinha o registro dos filhos. Então, Moisés, quando casou, ele pegou um cajado e ele escreveu Moisés e aí o nome da esposa. Aí depois escreveu primeiro filho, segundo filho. Então o registro da família estava ali naquele cajado. Por isso que o cajado, quando saía da mão do pai, ia para a mão do filho mais velho, porque toda a história da família estava escrita no cajado. Esse cajado, ele tinha autoridade familiar, tinha poder.
Por isso que era transferido de filho para filho, de pai para filho, desculpa, de pai para filho, e ia transferindo até que se morresse o último. Enquanto a pessoa tinha uma família viva, aquele cajado ficava circulando por aí, porque não tinha, como nós temos hoje, um cartório para registrar as pessoas. O registro também da tua história, irmãos, está na autoridade da onde você está, embaixo. Por isso que quando alguém sai de um ministério, alguém que está começando a despontar com algum talento, ele diz, eu já estou bem, eu vou sair. Ele sai debaixo da autoridade. Por isso que ele diz, não saia debaixo da autoridade. O que é autoridade? O cajado. Vocês que fazem parte dessa congregação aqui, então vocês têm um registro num cajado espiritual de Deus. Quando você recebe autoridade em cima daquilo que você está exercendo, é porque você está aqui. Toda a autoridade que você está recebendo é porque você está aqui. Quando você sai debaixo da cobertura, debaixo do manto daqui, você perde o manto e perde o teu nome no cajado. Ou seja, você não tem mais autoridade. Entendeu? Glória a Deus. Vamos ler? A gente volta a comentar aqui de novo. Olha lá. Levanta a tua vara e estende. Tá certo? Levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar. E fende-o. Para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Não é toque azar. A letra do hino está totalmente errada. Nessa parte ela está totalmente equivocada. Né? Porque é mais fácil. A mesma coisa nessa passagem de Elias, que Elias é arrebatado, a epígrafe, né, da Bíblia, a própria epígrafe, ela diz assim, Elias é arrebatado num carro de fogo. Não, Elias foi arrebatado num redemoinho. Não foi no carro de fogo. O carro de fogo foi só para separar Elias e Eliseu. Os dois ficaram tão juntos que Elias não deixava Eliseu por nada. E o único meio de separar um do outro foi Deus dar uma visão de um carro com cavalos de fogo, que vinha em direção deles, aí um pulou para um lado, outro pulou para o outro. Um bom momento que Deus teve para arrebatar Elias num redemoinho. Elias subiu num redemoinho. Não foi no carro de fogo. O carro de fogo foi para separar os dois. Também está escrito. Está exatamente escrito. Olha lá. E sucedeu que quando estava para levar Elias num redemoinho, não no carro de fogo, num redemoinho ao céu, Elias partiu de Gilgal com Eliseu. Está bem declarado, irmãos. Não tem como errar. Nós temos que ler a Bíblia com atenção. Lógico, em 40 minutos de pregação você tem a margem de erro de 5 erros. 5 erros. Você tem a margem de erros. Em 40 minutos de pregação é normal você errar 5 vezes. Nome, data, né? Principalmente data é 100% certeza de você errar. Se enganar. Porque você está rápido e está todo mundo te ouvindo. Então você vai errar mesmo. Data é aconselhável você anotar num papel. Deixar escondidinho ou deixar visível aqui, mas, irmãos, olha, para mim não perder a data eu marquei. A data é tal. É normal. Qualquer pregador faz isso. Para você ter certeza que você está fazendo, data não guarda na cabeça. Não dá para se guardar. Nome, dá, até que vai, mas existe problema de confundir nome de cidade e nome de pessoa. Existe, às vezes a pessoa confunde, você, fulano errou. Não é o nome da cidade, é o nome de uma pessoa. Mas o pregador ele não vai errar mesmo. É normal errar. Do outro lado, irmãos, isso é o que a teologia diz, mas do outro lado, o próprio Deus deixa acontecer isso para que o pregador não se sinta a Coca-Cola do deserto, né? Porque senão ele, irmãos, com um anjo dele, que era o melhor anjo que ele tinha, ele já teve problema porque ele deu todo o poder para esse anjo. Deu todo o poder para esse anjo.
ele já teve problema, perdeu esse anjo. Porque ele deu todo o poder para ele. Então ele não deixa acontecer essa história novamente. Essa história não se repete mais. Essa história não se repete mais. Então ele nos dá um poder limitado. Ele mesmo nos deixa cair no erro e deixa nós sabermos que caímos no erro para que nós possamos tomar mais cuidado. Entendeu? Bom, então vamos lá. O manto de Elias, e a gente fecha aqui, o manto de Elias cobria Eliseu. A vara de Moisés trazia autoridade para Josué vencer a guerra. Porque ali estava a história de Moisés. E Moisés andava debaixo de uma promessa. Então ele diz, embaixo é porque a promessa é a cobertura. Entendeu? Então, vocês não estão aqui, irmãos. Vocês não podem se sentir aqui, dentro dessa igreja, nesse ministério, descoberto. Não, você está coberto. Você tem uma cobertura. Qual é a cobertura que está sobre você? Primeiro, da palavra de Deus. Por quê? Porque você está recebendo ensinamento. Você está recebendo uma direção. Então você tem um rumo a tomar. Você não está indo para um lugar ao léu, como diz minha mãe. Não, você tem uma direção. Alguém pode estar indo de qualquer jeito, mas você não. Você que está aqui recebendo, pouco a pouco você está recebendo uma direção. Isso chama-se cobertura. Cobertura por quê? Nós nos preocupamos com que você se firme na palavra. Porque vão ouvir muitas pessoas pregarem aqui. Alguém pode falar alguma coisa errada, pode ensinar alguma coisa errada. Você não vai se escandalizar, não vai se desviar, não vai fazer o errado, porque você já conhece o certo. Você já conhece o certo, não tem por que você errar. Você pode ser tentado, mas não vai cair. Porque você já tem uma base. A tua casa não está firmada sobre a areia, irmãos. Está firmada sobre a rocha. Aleluia. E quando você planta uma casa na rocha, você tem resistência. Sopra o vento, vem a tempestade, mas você não cai. E quando se tem uma cobertura, é exatamente para se formar uma resistência espiritual dentro de você. Glória a Deus. Você já recebeu a palavra de Deus, agora você está sendo, cada vez que você recebe um pouco da palavra, você é firmado na rocha. Ou seja, você começa a ficar sem saída. Você olha assim e diz, eu gosto de sempre. Tem gente que ele não furta as canetas, né? Mas ele tem o hábito de pegar a caneta. Ele não é furtador de caneta. Ele tem o hábito de pegar. Ele diz, eu vou ficar com essa caneta, o irmão não vai lembrar, eu vou levar embora. Ele sabe o que está fazendo, tem consciência, mas leva. Ele não é um furtador, mas ele leva. Agora, quando você está firmado na palavra, o que vai acontecer? Você mantém o mesmo hábito, só que quando você pega, quem fala com você? O Espírito Santo diz, não pega isso, não é Deus. Mas eu gosto de levar, deixa aí. E a tua mão vai vir automaticamente e deixar aqui, mesmo no teu coração você querendo, e aí Deus vai fazer isso com você 2, 3, 4 vezes, até doutrinar o teu corpo, não pegar a caneta. Quando ele conseguir doutrinar, ele fica de boa, tranquilo. Por isso que a Bíblia diz lá em Apocalipse, quem furtava, não furta mais. Quem mentia, não mente mais. E depois, mais à frente, ele diz assim, quem é sujo, suje-se mais ainda. Quem é limpo, limpe-se mais ainda. Ou seja, algumas pessoas Deus abandona. Porque aquela pessoa não quer receber a palavra de fé, não quer firmar a sua casa na rocha, não quer ser dirigida, né? É como o cavalo que você coloca um cabresto e ele não quer ser dirigido. Então eles colocam o cabresto e colocam, eu esqueci como é que chama aquela ferramenta que coloca na boca do cavalo, é o freio, né? Para ele não sair. Por isso que o policial que usa o cavalo, né? O cavalo fica babando, porque na boca do cavalo tem aquele ferro que crava a boca do cavalo, tem uns espetos, né?
Aí quando o cavalo põe a língua, o outro tenta levantar a cabeça para ir para outro lugar, fica na boca dele, por isso ele fica babando. Então por isso que ele anda sempre de cabeça baixa, porque se ele levantar um pouquinho, vai ficar na boca dele. Então ele tem que aliviar aqui, ficar de cabeça baixa, né? Fica travado. Assim Deus faz com o cristão. Algumas pessoas, mesmo com o freio, ele não para. Deus tira o freio e abandona. Deixa a pessoa, ele não quer. Mesmo recebendo as instruções, ele não quer. O Salomão, ele chama de bruto. Ele diz, tal pessoa é bruta. Não tem conserto. São brutos. Não tem reforma. Então Deus abandona para salvar a alma da pessoa, entrega o corpo dela nas mãos do inimigo. E é por isso que você vê por aí muita gente que você olha e você, como pode ficar nesse estado? Porque Deus já retirou o espírito dele e entregou o resto nas mãos do inimigo. Então o inimigo faz o que quer. Deus está vendo? Está, mas também não está se importando. Pouco importa para Deus. Não tem mais conselho. Larga, é bruto. Não tem forma nenhuma de restaurar. Amém? Quero agradecer aos nossos irmãos internautas. Também os irmãos aqui da igreja, em nome de Jesus. Deus abençoe cada um. Quinta-feira, oração, irmãos. Não adianta você ler a Bíblia sem orar. Por isso que primeiro você precisa orar, para depois ler a Bíblia. Se você aprende aqui na terça-feira e não vem fundamentar a tua vida espiritual na quinta, sabe o que vai acontecer? Você vai ficar carnal. Porque você vai só pela Bíblia. Ah, não, eu aprendi na Bíblia. A lei diz assim, a lei diz assim, a lei diz assim. E a graça? Jesus disse o quê? Crescer na graça e no conhecimento. No conhecimento e na graça. Isso dá um equilíbrio. Não adianta você ter um conhecimento e não ter graça. A graça diante de Deus você só encontra, irmãos, de joelhos no chão. Eu oro. Alguns irmãos sabem o que eu oro. Eu oro. Já cheguei a orar 5 horas por dia. Porque precisa orar. Se você tem o conhecimento e não ora, você fica vulnerável. Mesmo que você estiver cansado, eu já cochilei orando. Eu já cochilei orando. Seu apóstolo já cochilou orando. Mas eu vim para a oração. Eu fiquei na oração. Estava cansado? Fiquei na oração. Orar é ruim? Ah, como é ruim? Cansa. A mesma coisa, estudar também é ruim. Cansa. Estudar não é para qualquer um. Orar muito menos. Mas se você está aprendendo, você precisa exercitar teu corpo também orando. Não adianta você aprender aqui e não orar. Precisa orar. Eu não sei orar. Resmunga. Se não sabe resmungar, faz igual uma pessoa que eu conheci. Xinga Deus. Faz qualquer coisa. Porque Deus vai levar você ao pastoreio, vai te dar uma igreja, vai te abençoar e você vai ficar uma bênção, irmão. Faz qualquer coisa na hora da oração. Você tem que fazer qualquer coisa. Mas você precisa vir orar. Quinta-feira, você precisa orar. Eu preciso da sua oração. O nosso ministério precisa da tua oração. Se você não vem orar, fica complicado. Só se vence as coisas com oração. A oração é a chave da tua vitória. Tá bom? Se você não pode ajoelhar, ora em pé. Se não pode orar em pé, ora sentado mesmo, mas ora. Vem pra cá, não é obrigado a ajoelhar não. Você não é obrigado a ficar ajoelhado de jeito nenhum. Você é obrigado a orar. Orar sim. Você pode orar em pé, orar andando. Está com sono, fica em pé, vai andando, orando. Não precisa ficar parado no lugar não. Fica à vontade, irmãos. Mas vem a oração, vem para a oração, queridos. Venha estar na oração. Você precisa orar. A oração vai te ajudar muito. A oração vai te fortalecer muito. Amém? Nós vamos também para